Desligou a televisão, já desligou. Liga ali a televisão, Isaac, por favor. Você vai dar o celular? Eu não vou dar celular agora, não. Vou lavar a cozinha. Tem gente que ensina as palavras erradas pra criança. Aí quando a criança cresce, ou então quando a criança aprende a falar corretamente, né? Em vez de falar corretamente, fala errado porque foi ensinado errado. E aí, Titio, vambora. Ele não tem noção de falar as coisas, tá vendo? Titio, Como vai o senhor? tio, Beijo. vento. pra corrigir isso com o tempo é difícil. Então é sempre bom ensinar sempre certo. Entendeu? Nunca ensinar a palavra errada a ele. Entendeu? Ah, por exemplo, fazer cocô. Não, é um nome meio feio, meio estranho, meio, né? É até nojento. Mas fala assim, ó. Ah, eu vou defecar. Já é uma palavra mais formal, uma palavra mais bonita, uma palavra com melhor entendimento, né? Entendeu? E evitar o café, por exemplo. O café, ele deixa a pessoa com a mente acesa. A mente da pessoa fica acesa. O café tem cafeína, né? Tem cafeína e muitos outros também derivados aí. Tem que ter cuidado, entendeu? Esse negócio de açúcar mesmo, açúcar dá uma energia à criança que você nem imagina, apesar também de dar lombriga, né? Pão mesmo, tem pão que se transforma em açúcar no estômago, né? Pão, entendeu? É bom comer sempre verdura, comer sempre inhame, batatinha, esse negócio de comer aipim, entendeu? É melhor que comer o pão, porque o pão ele se transforma em açúcar, dá uma energia também danada à criança. Café nem pensar, ainda mais pela tarde ou então à noite, de jeito nenhum. Corte esse negócio de café, não tem café de jeito nenhum. A cafeína ativa muito a mente da criança, energiza muito a criança, de jeito nenhum. Né? Nescau mesmo, a criança quando está desanimada, muito quieta, né? É bom estar tomando sempre uma caixinha de Nescau. Era assim que Pablo fazia, tomava uma caixinha de Nescau todo dia. Nescau tá caro, aquelas caixinhas da Nestlé, né? Nescau, aquela embalagem vermelha, pequenininha, aquela caixinha, né? É bom quando tira da embalagem e derrama no copo, porque tem umas que vem vencida, ou então vem velha, e a pessoa pensa que tá boa, quando vai ver tá com mofo dentro, e não sabe, tá bebendo um negócio margando, um negócio sem graça, e aí pensando que é bom, aí quando vai ver, e aí a luta que era essa, vixe. Esse menino aqui, rapaz, ele tomava Nescau, largava as caixinhas de Nescau em tudo que é canto da casa, véio. Era uma discussão, jogue no lixo, e ele sempre esquecia em algum lugar. Já encontrei caixinha de Nescau em tudo que é canto que você imaginar aí, caixinha de Nescau, até outro dia, eu encontrei no quarto onde ele dormia aqui, ó. Até outro dia, ó, já tem mais de 2 anos, praticamente, que ele foi embora. E até outro dia encontrei uma caixinha de Nescau. Atrás das coisas dos livros, tinha os livros, né, que ele estudava. Os livros ele não levou livro nenhum, deixou o livro tudo aí, entendeu? Ah, aí pronto, quando eu tô arrumando as coisas, eu encontrei os livros. Eu fui colocar os materiais de conserto, material elétrico, tudo, eletroeletrônico, botei tudo no quarto onde ele dormia. Entendeu? Então isso aí é muita coisa. E mas se estressar com isso não, rapaz. Se não fosse ele na sua vida, você, né, já imaginaria como seria. Você ia se sentir só, você ia ficar pensando, né, até bobagem, né? Antes de você fazer alguma bobagem, você já pensa até 2 vezes, né? Não, Deus em primeiro lugar, não, agora em segundo lugar tem meu filho, né? É claro que a gente, né, se torna em primeiro lugar porque nós temos que amar nós para depois amar, né? Mas se for olhar pela escritura, né? Amar primeiro quem? O seu teu Deus sobre todas as coisas, para depois o quê? Amar o próximo como que? Como ama você mesmo. Então é um negócio bem simples de entender. A gente tem que colocar nosso amor primeiro, nem a nós primeiro, tem que ser primeiro a Deus, para depois a nós, para depois de nós o próximo, entendeu? Então, seu filho aí, você tá amando seu filho aí, né? Ele tá sendo a terceira pessoa a ser amada, a primeira pessoa Jesus, segunda você e terceiro filho, entendeu? Mas também isso não quer dizer nada, né? De forma nenhuma, o sacrifício que você faz, às vezes, você termina colocando até ele em segundo lugar. Mas não pode esquecer nunca que Deus está sempre em primeiro lugar, né? Foi isso que fez com Abraão, né? Abraão, quando recebeu lá o filho, Deus queria ver se ele realmente amava mais o filho do que a Deus. Não foi que ele falou, sacrifique seu filho aí. Poxa, ele levou sem hesitar, velho. Ficou, né, sem querer levar, mas levou sem hesitar. Botou lá na hora, quando ele ia fazer o serviço, o que aconteceu? Então, Deus percebeu que ele realmente vê Deus como o primeiro. Deus quer isso, ser sempre primeiro, né? Não é filho da gente que vai ser primeiro. E nem a gente vai ser primeiro. Sempre Deus primeiro. Entendeu? Mas é isso. A vida comum no lar é isso que vai ser cobrado. Não é o conhecimento da escritura. É a vida comum. Você está vivendo sua vida aí, está na sua tranquilidade, na sua paz, na sua santidade. Continue perseverando, rapaz. Isso chama vestes brancas, está em Apocalipse 16, 15, né? Para reter as vestes brancas, né? Para futuramente, né, na volta de Jesus aí, se cumprir Apocalipse 19. A gente recebeu o linho finíssimo depois das tribulações que vai passar nessa terra aqui. Nessa tribulação não, agora é pré-tribulação. Ainda é pior do que a tribulação. A pré-tribulação que a gente está vivendo. Mas a tribulação mesmo, entendeu? Vai vir ainda. Tá bom, irmão? Forte abraço aí, Deus guarde, abençoe aí. Vou me ocupar aqui com outra coisa aqui, senão não vou estar vivendo aqui onde eu estou, tá vivendo aí, né? Eu já dei atenção suficiente, já conversei legal, viu? Então, uma boa noite aí, que Deus abençoe, Deus guarde aí. Dá um abraço na criancinha aí.
Seja mais paciente. É um dos frutos do Espírito também, é paciência, longevidade. Aí é uma prova de que você tem o Espírito de Deus quando você mostra paciência. Nossos filhos é praticamente uma prova de que temos paciência. Se não tem paciência com o próprio filho, vai ter com quem? Né? Tem que ter longevidade, que é os frutos, né? Tudo isso aí é qualidade do Espírito Santo. Pode chegar. Capítulo 19. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém! Aleluia! Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: Escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: São estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou em grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes.
E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os seus sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava sentado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes.